Este é o Minutos de Graça. Vamos nos focar sobre entendimento. 1 João 5:20 diz: Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Em Colossenses 1:9 diz: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que 1 João 5:20 diz quando ressalta que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro? Então tem essas duas questões e gostávamos também que o irmão Hussein pudesse, em torno disso, falar um pouco sobre a mudança de entendimento, a mudança de mentalidade. Será que tem a ver com ter o entendimento espiritual quando falamos da mudança de mentalidade? Irmão Hussein. Shalom, brother Holy John. Antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade, louvar por ela, agradecer também pelas vossas orações. Deus que estamos a servir é mais do que poderoso, é maravilhoso e é digno de toda a honra e glória. Em nome de Jesus. A primeira coisa que é preciso separarmos aqui, brother Holy John, é conhecimento do entendimento. Essa é a primeira coisa que, antes de tocarmos nos versículos, temos que separar isso. Muita gente pensa que é a mesma coisa. Conhecer é entrar em contacto com a informação, é entrar em contacto com a natureza das coisas. O ato de recepção, quer seja por via de ver, ouvir, tocar, sentir, é o acesso a coisas, isso é conhecimento. Entendimento é análise, é crítica, é racionalização, é julgamento. Entender é a capacidade de colocar as coisas e tentar percebê-las da melhor forma. A segunda coisa que nós temos que entender é que quando se fala de entendimento específico, você nunca vai ver entendimento espiritual com o capital S. O entendimento não é nos requerido como uma habilidade ou supernaturalidade de Deus para o homem. Não. Entendimento é algo que Deus espera que o homem tenha. É um trabalho, se não o único trabalho que Deus espera que sejamos nós mesmos a ter. O entendimento que está sendo referido é sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre a explicação do reino, é sobre aquilo que Jesus Cristo pregou. Não é sobre uma coisa nova, não é sobre algo que não existe, não é algo que não podia ser entendido. É algo que Jesus Cristo, por meio de parábolas, por meio da maneira como Ele viveu, por meio da sua vida, nos fez conhecer, nos deu essa informação. Agora, Jesus Cristo nos deu entendimentos sobre o Evangelho. Isso é muito importante. Não simplesmente nos deu a conhecer, mas nos deu entendimento. Isso é parábola, nos explicou isso e gastou tempo com isso com os discípulos. Não é uma coisa que você tem que procurar numa espiritualidade ancestral ou numa espiritualidade ritualística. Não é algo que você precisa ou deve se concentrar em orar a pedir. Não. Mateus 22:37, respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você vai ver que o entendimento referido aí não é entendimento de Deus. Deus espera que você o ame de todo o seu entendimento. Então, entendimento espiritual é entendimento do nascido, significa do entendimento daquele que nasceu de novo. Não é uma magia, não. Quando nós nascemos de novo, isso é muito importante. Deus nos caracteriza e nos configura e nos elege e nos separa dos demais. Nós tornamos santos por meio do sangue de Jesus Cristo, não por meio da nossa racionalidade. A nossa natureza é que nos faz ser espiritualmente santos. Agora, nós, o ser espiritual, somos esperados que amemos a Deus de todo o nosso coração. It's emotional, deep. It's something that is true, genuine, verdadeiro, de toda a nossa alma, o nosso desejo e de todo o nosso entendimento. Então, o entendimento significa com o julgamento, com a nossa capacidade própria de examinar para escolher a Deus, de examinar para permitir que Deus esteja na nossa vida. De lembrar que Deus não é um Deus que age como um manipulador. Deus não age como alguém que simplesmente coloca algo na vida do ser humano para o ser humano querer mais a Ele ou preferir a Ele. Entendimento, assim como sabedoria, são coisas que Deus espera que nós tenhamos mediante informações que Ele já disponibilizou por meio da vida de Cristo na Bíblia e
nos lembra e nos ensina e nos continue a lembrar por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um Espírito que diz coisas novas, que diz coisas que não foram vividas por Jesus ou que não foram plantadas por Jesus. O reino de Deus que hoje está estabelecido, que hoje nós vivemos, que é o reino que nos separa deste mundo, foi-lhe estabelecido por meio de Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa estabelece o reino de Deus. O Espírito Santo não estabelece o reino de Deus, não. O Espírito Santo clarifica, nos explica o reino de Deus, nos informa, nos dá a conhecer. Mas para nós entendermos, isso é muito importante, para nós entendermos as coisas do reino, nós precisamos de examiná-las. Por isso é que somos chamados a examinar as Escrituras. Somos chamados a examinar as coisas, examinar os espíritos que estão à nossa volta. Lucas 24:45. Então lhes abriu o entendimento, lhes abriu para que pudessem compreender as Escrituras. Abriu o entendimento, não deu entendimento. Nós não recebemos entendimento. Abriu o entendimento. Por que abriu o entendimento? Porque o entendimento já está em nós, só precisa ser desvendado, só precisa ser revelado, para que pudéssemos compreender as Escrituras. O entendimento não é para nós inventarmos palavras sobre Deus, não é para nós virmos com essa ladainha, essa ingenuice de olhar e dizer assim que aquilo que eu recebo de Deus nem na Bíblia não está escrito porque somos grandes homens. Mentira, não existe isso. O entendimento que a gente recebe da palavra de Deus é entendimento para nós compreendermos as Escrituras, porque a compreensão das Escrituras gera poder, a compreensão das Escrituras gera maturidade, gera graça, gera presença, gera o possível de Deus sobre o impossível de Satanás. Isso é muito importante. O que é ter entendimento espiritual? Por essa razão, desde o dia em que o vimos, não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui neste versículo, o que Paulo estava a dizer e que ele acreditava é que devemos orar, sim, para Deus encher as pessoas do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas esse encher as pessoas com todo o conhecimento da vontade de Deus estava dependível de toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que significa é que as pessoas já deviam estar ou já deviam ser sábias e já deviam ser entendidas espiritualmente. Então, Paulo não está a dizer aqui que quando nós devemos orar para estarmos cheios de sabedoria e de entendimento espiritual. O que Paulo estava a dizer é que nós devemos acreditar que é Deus quem nos enche de conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual que nós já possuímos, que nós desejamos possuir, por via do meditar nas Escrituras Sagradas. Então, jamais peça a Deus entendimento espiritual. Entendimento espiritual é fruto da maneira como você examina as coisas baseadas na fé que você carrega em Cristo Jesus. A sabedoria que você vai adquirir na tua vida será fruto da maneira como você teme a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor is not a gift, não é um dom, mas é uma escolha que você tem. E dizer que não turbe o teu coração, o conhecimento sobre Deus está na Bíblia, está claro na Bíblia. Às vezes um pouco necessário que você consiga fazer uma certa entrega de exame profundo, de julgamento profundo, mas com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvidas. Você vai ter ainda mais informação para você entender que tudo que você entende, para você perceber, que tudo que você entende é fruto do quão sério você leva a palavra de Deus, o quão sério você leva as Escrituras. E isso é transformação, isso vai fazer com que haja uma revolução incrível para a tua vida.